Deus seja louvado, seja engrandecido pela sua vida, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição da nossa campanha 365 Dias com Deus, buscando a presença do nosso Senhor todos os dias, diariamente, às 0 horas, aqui no canal Rede Brasil Maranata. Hoje eu tenho uma mensagem para você que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vou ler também para você em Efésios 3, a partir do versículo 8, que diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Meus irmãos, fazemos parte de um corpo glorioso chamado Jesus Cristo. A igreja é parte desse corpo, a igreja é esse corpo. E quando nós falamos de igreja, nós temos que entender que a igreja ela é a implantação aqui na terra do reino de Deus. É ela que é como se fosse uma embaixada. Você que sabe muito bem que, geopoliticamente falando, uma embaixada ela é relacionada a um país dentro de outro. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você tem um problema nos Estados Unidos, você não quer ir lá ou não consegue ir lá nos Estados Unidos resolver, você procura a embaixada dos Estados Unidos no Brasil e resolve. A igreja é essa representante oficial do reino de Deus aqui na terra. É importante saber que a igreja como um todo faz parte de todo esse conjunto de aspectos que nos une a Cristo. Essa união nos transforma em igreja. Podemos dizer que nós somos a igreja do Senhor? Absolutamente não. Somos templo do Espírito Santo. É bem diferente de ser uma igreja. Precisamos estar na igreja, não ir na igreja. Nós precisamos estar na igreja. O nosso coração precisa estar nessa obra, nesse ministério, para que possamos evoluir no reino de Deus. A igreja ela possui uma missão bem clara, uma missão muito importante, uma missão que ninguém na terra ficou encarregado senão a igreja, que é a missão de anunciar a salvação a todos. É o elo de ligação entre a salvação de Deus, a misericórdia do Senhor e as vidas das criaturas que precisam ser alcançadas aqui na terra. É essa salvação que me alcançou e que te alcançou, que é propagada através da Santa Igreja do Senhor. E quando nós falamos igreja, nós pensamos logo em uma placa de igreja. Mas eu não vou falar hoje, nesse vídeo, sobre denominações. Isso ficará para outra edição, um outro dia, quem sabe. Então nós temos uma sublime missão, uma missão muito nobre, que é anunciar a salvação às criaturas. Nós entendemos também que ser igreja está associado até às bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus acessíveis a nós, através desse corpo que é a igreja, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos aqui que nós estamos falando de uma instituição, de uma igreja vencedora. A igreja ela teve a vitória, ela teve o benefício, ela teve a graça, eu não chamarei de sorte, de ser alcançada e instaurada por nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos buscá-lo, a sua presença. E essa é a importância da igreja. A igreja é o local de comunhão dos santos, é onde nos reunimos para nos fortalecer, nos revestir, para nós alimentarmos o nosso espírito, e é lá que precisamos estar. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nesse momento. A igreja ela é de suma importância
para nossas vidas e ela precisa fazer parte da sua vida. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, te dou graça nesse momento e te louvo por mais um dia. Obrigado pela tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, a ti clamamos, que cure os enfermos, liberte os oprimidos, meu Pai, e que meu Pai esteja com aquele aflito de coração, abra a porta das prosperidades para quem está precisando nesse momento. Meu Deus, a ti consagramos mais um dia, cada instante, cada segundo esteja consagrado em tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Seja revestido, seja revertida pelo Espírito Santo do Senhor.